Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do UPM e nós vamos agora começar a desvendar um pouco mais sobre os aspectos que envolvem o projeto nas fases iniciais, mais precisamente, antes mesmo do projeto começar, quando você precisa obter informações se aquele projeto é interessante ou não para a organização, e aí cabe, no caso, um estudo de viabilidade para a gente saber se aquele projeto é interessante em diversos aspectos, se ele está entregando resultados que interessam a organização, se existem benefícios atrelados a esse resultado. Então nós vamos investigar um pouco mais, A gente sabe o seguinte, que o gerente de projetos ele é formalizado, ele entra no projeto a partir da iniciação por meio do termo de abertura do projeto que nomeia quem vai ser o gerente de projetos. E existem alguns trabalhos que ocorrem antes, muitas vezes antes do gerente de projetos começar o trabalho. E é sobre este trabalho que eu quero conversar com vocês, envolvendo justamente esse aspecto tanto do pré-projeto, assim como da fase de iniciação do projeto. Vamos lá então, conversando então sobre viabilidade de projetos. O primeiro assunto que eu quero abordar com vocês aqui é sobre documentos de negócio. O que são esses documentos de negócio que respaldam o início do projeto, que dá uma sustentação, dá uma diretriz inicial? Basicamente, o papel do gerente de projetos deve garantir que a abordagem de gerenciamento de projetos capture a finalidade dos documentos de negócio. Nós vamos desvendar isso daqui a pouco, mas antes eu quero justamente enfatizar esse aspecto relacionado com o gerente de projetos. Nós estamos agora assumindo um projeto enquanto gerentes, existem informações, existem abordagens que devem ser capturadas de maneira a atender a esses objetivos estratégicos pelos quais o projeto ele foi instaurado, no caso, E aí, em relação aos documentos de negócio, nós podemos ter o Business Case, que é um estudo de viabilidade econômica usado para determinar a validade dos benefícios de um componente ainda sem definição suficiente. O Business Case seria o nosso plano de negócios, um documento que a gente busca desvendar, de conhecer qual que é o nosso negócio, e para desenvolver esse negócio muitas vezes são necessários vários projetos. Entre eles podemos ter um projeto especificamente onde o gerente de projetos, que pode ser nós, vamos assumir aquele projeto baseado justamente nesse plano de negócios, ok? Temos também aí o plano de gerenciamento de benefícios, que ele busca, no caso, uma explicação documentada com a definição dos processos para criar, maximizar e sustentar os benefícios proporcionados por um projeto. Essa é uma abordagem relativamente nova, essa questão de gestão de benefícios, de desenvolver um plano de gerenciamento de benefícios. Okay? Não é, digamos assim, objetivo do gerente de projetos desenvolver este plano, mas ele deve considerar esse plano quando ele for ajudar a elaborar o termo de abertura, fornecer as informações iniciais. E esse trabalho de medir benefício dos projetos, como eu falei, não é uma coisa assim muito recente, mas também não é algo muito antigo, mas começou a ganhar mais presença no PMBOK sexta edição, uma vez que ele propõe, no caso, a gente medir que benefícios que o nosso projeto está entregando. Eu costumo colocar para os meus alunos o seguinte, que em relação, quando você se propõe a gerenciar um projeto, você não entrega apenas o resultado daquele projeto. Existe um conjunto de benefícios que circundam o projeto e que pode ainda mais ampliar o resultado do projeto. Por exemplo, quando você se propõe a gerenciar um projeto de maneira sistemática, seguindo todas as diretrizes, desenvolver um padrão dentro da sua empresa para gerenciar projetos, onde aquele padrão permite compartilhar conhecimentos, gera também banco de dados, de informações para projetos futuros. Olha só os benefícios que você tem condições de entregar simplesmente pelo fato de gerenciar um projeto utilizando de boas práticas. Além disso, olha só, o projeto, quando você entrega um determinado resultado, atendendo a requisitos de prazo, de custo, você tem a possibilidade de desenvolver junto ao cliente uma relação de confiança e de indicação também daquele cliente em relação ao seu serviço. Muitas oportunidades profissionais
na minha carreira, elas são justamente oriundas de experiência de clientes com que eu trabalhei e que indicaram o meu trabalho. Então, esse é apenas um exemplo de um benefício, né? Mas nós podemos aí aumentar a competitividade dos projetos, reduzir custos associados com aquele projeto e a gente conseguir fazer mais gastando menos. Então existe uma série de benefícios que podem contribuir para a organização, para a maturidade da organização, simplesmente pelo fato de você gerenciar um projeto utilizando algumas práticas consagradas. Isso já não é mais uma questão apenas de se entregar, beleza, não. Agora a proposta é que as empresas, pelo menos as mais maduras, que buscam mais maturidade em gerenciamento de projetos, se preocupem em gerenciar também os seus benefícios, ok? Não apenas entregar um determinado resultado para um cliente, mas também entregar valor para esse cliente e para a empresa como um todo. Isso, no caso, gera um aprendizado e um resultado significativo para qualquer empresa que seja. Em relação ao papel, do gerente de projetos e do patrocinador em relação aos documentos de negócio, Então, nós temos aí o patrocinador, o gerente de projetos. De um lado, em relação ao patrocinador, geralmente o responsável pelo desenvolvimento e manutenção do business case, é ele que fornece essas diretrizes iniciais para que o gerente de projetos possa atuar de maneira mais assertiva. E o papel do gerente de projetos envolve o seguinte: fornecer recomendações e supervisão para manter as medidas de sucesso do business case, dos planos de gerenciamento de projetos, do termo de abertura de projetos, do plano de benefícios alinhados entre si, esses planos, esses documentos, e com os objetivos da organização. Então, o patrocinador ele fornece as diretrizes em nível macro, os estudos iniciais necessários para que o gerente de projetos tenha condições de trabalhar, e o gerente de projetos vai ser aquela pessoa que vai unificar todas essas informações, permitir com que todo esse trabalho possa ser realizado e entregar resultados significativos para a organização. Vamos conhecer então um pouco sobre o que seria esse plano de gerenciamento de benefícios, Eu trouxe aqui algumas informações para vocês. Primeiro é o seguinte, que se trata de um documento que descreve como e quando os benefícios do projeto serão entregues e descreve também os mecanismos que devem estar implementados para medir esses benefícios. Primeiro eu quero saber basicamente o seguinte: quais são os benefícios e outra coisa, como que eu vou medir se esse benefício ele foi atingido? Então esse plano ele fornece essas diretrizes, essas informações, de maneira que eu possa saber o que, e como que eu vou atingir esses objetivos especificamente. E aí nós temos alguns componentes desse plano que pode ser, por exemplo, os benefícios-alvo que vão ser perseguidos no caso. Nós temos aí os proprietários dos benefícios, as pessoas que vão cuidar, que vão gerenciar esses benefícios. O alinhamento estratégico, benefício associado com a estratégia da organização. Os indicadores que serão utilizados para medir esses benefícios. O cronograma de benefícios, quando que vai ser atingido? Eu tenho que ter uma data-alvo, alguma informação que permita com que eu saiba o momento que aquele benefício foi alcançado ou não. E premissas que envolvem eventualmente suposições associadas com esses benefícios, como que eles foram atingidos, enfim, questões normalmente externas que nós consideramos dentro do projeto de maneira a medir, de maneira a fatores de risco que eu considero para poder alcançar esses benefícios. E por fim, as questões associadas com riscos que nós podemos estar correndo relacionados com a gestão desses benefícios. Então, às vezes pode não ser tarefa tão simples, envolvem riscos associados aos benefícios e eu tenho que estar atento a esses riscos de forma com que eu possa, na medida do possível, entregar o máximo de valor possível para a organização por meio do projeto que nós estamos gerenciando.